Boa noite. Já foi o convite. Só entrar. Oi. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ok. Só um período de delay já chega o convite, Walter. Boa noite, Neuza. Que bom que você já chegou. Boa noite, boa noite. Ah, o Walter chegou aí. Não, é a Lucinei. Boa noite, Lucinei. Boa noite. Nós já temos 4 pessoas lindas. Gratidão pela participação de todo mundo. Oi, Walter, se você estiver aí, já dá um oi pra gente. Oi, Josélia, boa noite. Para saber se o convite já chegou. Hoje nós vamos ter a nossa última live. Oi, Lucinei, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Fico feliz. Tudo bom, graças a Deus, Lucinei. Tudo em ordem. Só aguardando o Walter entrar. A gente já começa. Oi. Ah. Mas o convite não chegou. Oi, Walter, o convite já chegou. Já foi. Será que não chegou aí? Estamos só aguardando. Oi, dona Meire. Boa noite. Ah, melhorou. Pronto. Os meninos aqui são craques. Boa noite. Boa noite, senhora Guiosmeide. Boa noite, doutor Walter. Tudo bom? Eu estou ótima, graças a Deus. Feliz por você estar aqui hoje. Feliz por você aceitar o convite. Feliz por ser a nossa última live, né, dos 21 dias, com 21 profissionais, que são uma contribuição para esse mundo, contribuição para as pessoas. E assim eu fico muito feliz dessa última live ser com vocês. A gente tem uma trajetória, né? Você cuidando da minha saúde, de circulação, acho que mais de 10 anos, né, Val? Acredito que eu beira mais ou menos uns 20 anos aí. Se eu contar do 18. falecimento. 18? Sim. Então, você tem essa data mais precisa, né? E mais do que ninguém, eu sei da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua experiência, dos seus valores e o quanto você agrega na vida da gente. Então, eu fico assim, muito lisonjeada de ter você e a sua participação aqui, com todas essas pessoas maravilhosas. Nós já estamos com
13 pessoas, inúmeros coraçõezinhos, né? E mais as que visualizarão depois. Então, será uma grande Eu que contribuição. agradeço. Gente, vamos começar, porque eu sei que o Walter tem muito conhecimento, muita experiência, e vocês podem fazer perguntas, todas as perguntas que vocês quiserem, que com muita amorosidade eu sei que ele vai responder, e mesmo as que não derem tempo de responder hoje, tranquilamente ele vai responder depois, eu responderei, e fico muito feliz. Então, vou começar com a apresentação do Walter, que é muito bonita. Meus amores, quem é Fábio Walter? O Fábio é farmacêutico, com especialização em acupuntura, medicina tradicional chinesa e quiropraxia Seitai. Hoje ele vai falar sobre os benefícios da acupuntura. Walter, a live é sua, fique à vontade, o pessoal vai fazer perguntas. Conta para nós um pouco, o que é acupuntura e qual é a história da acupuntura? Bom, Acupuntura, deixa eu falar certinho. boa noite a todos. A acupuntura, mais ou menos hoje em dia, graças a Deus, pelo fato de ter muitos profissionais na área, muita gente já sabe que a acupuntura veio para o Brasil em 1972, mas ela tem mais de 2000 anos. Ela veio da China, né? E a turma fala assim, puxa vida, mas como aconteceu a acupuntura? Bom, reza a lenda que o chinesinho estava correndo pelo campo, né? Antigamente a China não trazia só vírus, trazia coisa boa para nós, né? E daí o chinês correndo pelo campo, né, tropeçou e espetou um espinho de rosa nos pés, num pé. E ele percebeu que com aquele espinho passou a dor de cabeça dele, que ele estava com dor de cabeça na hora. E aquele ponto de espinho era o ponto chamado F3, que é um ponto de fígado, e que daí começa toda uma história. Fora isso, existia o imperador amarelo na época, né, que tinha o seu médico particular, e a partir daí ele começou a desenvolver todo o trabalho de diagnóstico e tratamento com a acupuntura. Então, todo mundo sabe que a acupuntura, o que ela trata principalmente dores, mas ela trata de tudo, tudo. O que ela não curar, ela melhora. Então, hoje em dia, a acupuntura é muito difundida no Brasil, pelo fato de haver já, ainda bem, muitos profissionais. Então, ninguém chega mais aqui no consultório perguntando o que é acupuntura. Normalmente, o pessoal já sabe. O que o pessoal tem um pouco de dúvida ainda é em relação à quiropraxia, principalmente em quiropraxia Seitai. O que é quiropraxia Seitai? A quiropraxia Seitai ela veio dos samurais. Aí nós saímos da China e fomos para o Japão. Os samurais iam para a guerra, né, para as batalhas, e quando voltavam machucados, eles conseguiram desenvolver técnicas de manobras para conseguir alinhar, colocar as coisas no lugar, seja cervical, seja torácica, seja lombar, seja quadril. O que o samurai viesse machucado, ele conseguiria desenvolver uma forma de, através de manobras, colocar no lugar. Essa é a quiropraxia Seitai. Existe uma outra quiropraxia, que já é mais, vamos dizer assim, ocidental, e que se aprende, né, em faculdades, etc, etc.
Esse curso de quiropraxia de faculdade eu não fiz. Eu fiz a especialização da quiropraxia Seitai, que é a história dos samurais. Então, quando eu chego aqui na clínica, normalmente eu pego primeiramente, faço acupuntura, né, para relaxar a musculatura, para tirar como anti-inflamatório, como analgésico. Então fica tudo mais molinho para depois eu poder colocar as coisas no lugar, seja a cervical, torácica, lombar, um quadril, qualquer coisa que esteja necessitando para efetuar o trabalho. Walter, na realidade, para as crianças, também é recomendado a acupuntura e a quiropraxia? O paciente mais jovem que eu atendi na minha vida, ele tinha 45 dias de vida. Então chegaram os pais, já me conheciam, é lógico, porque para você pegar uma criança de 45 dias e entregar na mão de alguém que vai espetar 4, 5 linhas, tinha que ser amigo, né? Então o menino chorava muito. Além de tudo, a confiança, né? Na confiança. Daí eu percebi, né, rapidamente que era cólica e a criança saiu sem problema nenhum. Já saiu mais calma, mais tranquila. O que acontece com criança é que a gente usa menos agulhas. Usa uma agulha diferente, uma agulha mais fininha, uma agulha menor, mas eu uso agulha mesmo. Muita gente usa laser porque é criança, outros usam sementinha na orelha. Eu respeito, mas cada um tem um jeito. Eu já prefiro entrar com a acupuntura de verdade desde cedo. Quais são as camadas no corpo da pessoa, as camadas energéticas, vamos dizer assim, que a acupuntura atua? Primeiramente, o físico é 100%. 100% físico, 100% emocional, atinge essa camada. E existe uma discussão em relação à camada espiritual. Por quê? Porque, vamos dizer assim, um mestre, uma vez formado em Xangai, falou que não alcançava essa camada espiritual. Mas eu me pergunto, se atinge uma camada, depois atinge a outra camada, consequentemente, não vai atingir a espiritual também? Porque se eu melhoro uma ansiedade, se eu melhoro uma tristeza, não falam que a depressão é uma doença da alma? Se eu estou melhorando uma tristeza, que é uma camada emocional, eu vou estar melhorando também a camada da alma. Sim. Eu acho que nesse aspecto, Walter, eu posso ser um exemplo, né? Com o falecimento do Valdir, quantas vezes você aplicou a acupuntura e, assim, rapidamente você tem consciência e sai ótima dali. Alguns momentos muito tensos no próprio trabalho, no dia a dia, numa época muito desafiadora para mim dentro do movimento escoteiro, sou um exemplo claro do tratamento que você faz, né? E principalmente na questão da quiropraxia, com referência à coluna, lombar. Então, o que agrega? Aí eu perguntaria para você, e a questão dos idosos? Porque eu já completei 71 anos, né? Então, como que fica? Como é esse tratamento? Eu não vou dizer, mas você pode esclarecer para nós, por favor. Bom, a acupuntura, como eu disse, começa aos 45 dias de vida, né? E vai até o último dia de vida da pessoa. O último dia de vida. Certo. Eu tratei a dona Luísa, quase 100 anos, né? Então,
ela ainda respondia à acupuntura, portanto, não tem limite de idade. Então, com relação à acupuntura, não há limite de idade nenhum, zero. Com relação à quiropraxia, o que acontece, eu me lembro muito bem, muitos anos atrás, fazendo o curso, que um colega pegou, virou para o professor e falou, a gente não pode estar fazendo essa quiropraxia em idosos. E o professor não respondeu. E eu me manifestei. Falei, bom, se a gente não pode fazer quiropraxia na terceira idade, o que nós estamos fazendo aqui? Aí o professor resolveu se manifestar e falou, ele está certo. Né? A quiropraxia, vocês vão trabalhar principalmente com a terceira idade. Então, o que acontece? Tem que haver a sensibilidade de saber e de sentir o quanto você pode fazer da manobra, sim ou não. Né? Se você pega um mocinho ou uma mocinha de 16 anos, você vira de ponta cabeça. Se você pega um senhor de 80, uma senhora de 80, vai ser tudo mais duro. Há limitações, por exemplo, entre as vértebras, provavelmente não, certamente existam bicos de papagaio e você não pode estar fazendo rotações assim como você faz com os adolescentes. Mas isso vai da sua sensibilidade ali na hora, você sabe o que está fazendo, mas não deixa de fazer. Nem que seja um simples alongamento, você sempre vai fazer quiropraxia desde que o paciente permita ser tocado, ser assim, manobrado. Certo. Walter, a Mara está fazendo uma pergunta para você. Todas as pessoas respondem bem ao tratamento? Sim. Sim, quase todas. Aonde que ficou quase? Doenças muito crônicas não respondem bem. Vou citar um exemplo. Pessoas que tomam muito corticosteroide, muito corticoide. Essas pessoas, o que acontece? Quando eu estou trabalhando com a acupuntura, eu estou procurando principalmente estimular alguns altacoides. Altacoides são, por exemplo, analgésicos e anti-inflamatórios, né, que a gente pega e extrai da suprarrenal. Então, veja bem, eu estimulo, por exemplo, a suprarrenal a produzir um anti-inflamatório orgânico da própria pessoa para que se manifeste uma reação, por exemplo, de desinflamar ou de analgesia. Se a pessoa toma muito corticosteroide, por causa de alguma doença, ou lúpus, ou qualquer coisa do gênero, o rim, né, e esses produtos, esses altacoides, não produz mais. Não produz porque você está toda hora colocando de forma sintética. Você coloca de forma sintética, o corpo fala, opa, eu não preciso trabalhar mais. A suprarrenal fala, não preciso mais me mexer. Então, daí você tenta estimular uma suprarrenal que simplesmente não funciona mais. Ou se funciona, funciona muito pouco. Então, você vai ter muito pouca ação com relação a esse paciente. Então, esse paciente em questão não vai funcionar a acupuntura. Essa é uma questão. Uma segunda questão, doença muito crônica. Vou citar um exemplo que eu vi hoje mesmo aqui na clínica, que foi de zumbido no ouvido. O zumbido no ouvido é uma doença, eu até expliquei para o paciente. Eu gosto muito de estudar um italiano chamado Giovanni Maciossi. Ele escreveu um livro de 400 páginas. Eu estudei essas 400 páginas. Por que eu fiz isso? Porque esse italiano, ele é muito positivo, ele é muito otimista. Ele acha que tudo resolve com a acupuntura. E você vai lendo, você vai se apaixonando, você vai estudando, e ele sempre diz, resolve, resolve, cura, cura, resolve, resolve. Quando chega no zumbido de ouvido, ele traça uma linha
vale a tentativa. Fala, caramba, esse cara tão otimista, de repente vale a tentativa, né? Bom, durante esses 18 anos, eu fui percebendo o quê? O zumbido de ouvido. É uma doença difícil? É. De curar? É. Se você pega no início, 100% de cura. 100. O que é o início? Até 6 meses, 7 meses. Depois que aquilo se aprofundou, já não é mais só físico, já não é mais só emocional, já é uma coisa bem aprofundada. Então, significa que aquilo não vai responder. Só que tem um detalhe, aquilo não vai responder a nada. Que eu conheça. Lógico que eu não sei tudo de medicina, mas nesses 18 anos, eu não vi ninguém, até hoje, pode ser que aconteça de ainda ver uma pessoa que teve zumbido de ouvido no ouvido por 20 anos e se curou com alguma coisa que eu não sei. Então, existem alguma coisa que a acupuntura não pega. Só que tem um detalhe, nem a acupuntura e nem as coisas que eu conheço também. Interessante, né? Walter, na questão das pessoas que têm o CA, o câncer, esse tratamento também funciona? Eu trabalho com a acupuntura da seguinte forma. Eu procuro não, é certeza que resolve os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, eu não me meto com o câncer, a não ser melhorar a imunidade do paciente, melhorar o astral do paciente, melhorar esse estado depressivo do paciente com a acupuntura, né? Procurar orientar na parte de nutrologia o que ele deve comer, o que ele não deve comer, e daí o que acontece? Na quimioterapia, a pessoa no dia seguinte, ela não levanta da cama. Por quê? Porque sobrecarregou o fígado. É como se fosse uma ressaca muito grande. Se você fizer acupuntura com um dia de antecedência da quimioterapia, esse efeito praticamente ele inexiste, porque você faz uma desestagnação energética de fígado, você deixa ele pronto para receber aquela carga de drogas. E daí o paciente então fala, puxa vida, vale a pena eu fazer a acupuntura antes de fazer a quimioterapia, para enquanto eu estiver fazendo o tratamento, eu ter uma qualidade de vida melhor. Então, ela traz ao paciente uma qualidade de vida melhor. E é o que todos nós hoje procuramos, né? Ou seja, a qualidade de vida melhor. Quem que não procura? Claro. E mesmo as pessoas que estão com câncer, sabendo de todas as, não digo dificuldades, os desafios que vai ter que enfrentar, mas ele quer o quê? Uma qualidade de vida melhor. É exatamente aquilo que você está levando para as pessoas, né? A acupuntura leva para as pessoas essa qualidade de vida melhor. Interessante. Vamos lá. A questão circulatória. Esse eu vou colocar para mim. Bom, vamos lá. Eu A posso. questão circulatória, na medicina chinesa, até tinha uma professora muito doidona, né, no curso de acupuntura, que ela, uma vez ela falou assim, hoje a aula vai ser sobre circulação. E escreveu na lousa, baixo, e virou as costas e falou, eu vou embora porque a aula acabou. E todo mundo, pelo amor de Deus, dona Marlene, volta, professora, volta a ensinar a gente. E de fato ela podia ter ido embora. A parte circulatória, quem é responsável por segurar o sangue dentro do vaso e também pela circulação, o órgão principal responsável por tudo isso é o baço. Então, quando você estimula a energia do baço, você está melhorando a parte circulatória.
É lógico que você vai pegar e vai melhorar o baço e também vai pegar as extremidades que estiverem com problema. E, por exemplo, a senhora tem, por exemplo, uma mancha no canal de energia de fígado. Então, nós vamos estimular o baço e nós vamos desestagnar aquele canal de energia que está com problema para que o sangue volte a circular. O que é uma estagnação? É como se fosse uma represa, né? A represa está lá, ainda bem que ela está lá, ela fica lá. Mas, vamos dizer assim, em termos de exemplo, se aquela represa estiver dentro do corpo da gente e aquilo significar dor, né, você coloca uma agulhinha, você abre essa represa e o sangue volta a circular. Né? Isso de uma maneira e uma explicação muito sucinta. Mas é dessa forma, sim. O baço é primordial na questão circulatória. Muitas vezes a gente pega energia de pulmão também. Por que energia de pulmão? Porque a gente precisa respirar para fazer todo esse movimento. Então, lógico que uma coisa puxa a outra. Não é só como a professora Marlene falou, mas de fato você tonificando baço e pâncreas, você melhora muito a parte circulatória do seu paciente. Nós vivemos esse momento, né? Tivemos momentos, acho que mais tensos dentro dessa pandemia. E as pessoas provavelmente chegaram aí uma situação assim de estresse, de cansaço. E como foi isso para você, esse processo todo dessa pandemia que nós estamos vivendo com os seus clientes? Bom, no começo, elas chegavam surtadas. Surtadas mesmo. Aí elas falavam assim, por que você não está com medo? Eu até brincava, falei assim, não deu tempo porque eu tenho umas contas para pagar, né? Não deu tempo de me preocupar tanto com o vírus. Eu estou mais preocupado com a parte socioeconômica nesse momento, né? E então, aí eu digo, nossa, que sorte. Hoje, pensando bem, realmente, que sorte. Não deu tempo de ter medo. Agora, de fato, a primeira coisa que aconteceu aqui, o primeiro impacto que aconteceu aqui, comigo, aqui na clínica, foram os home office. Porque fechou-se tudo e os home office não estavam acostumados a trabalhar em casa. No primeiro e segundo mês, trabalhavam em cadeira errada e chegavam todos tortos aqui, principalmente quadril deslocado, porque você senta certinho na primeira hora de trabalho, senta certinho na segunda, depois você vai descambar porque você está cansado. E o resto do dia trabalhando fora de postura. Passa um dia, dois, três, quatro, cinco, uma semana, entorta. Com a cadeira errada, piorou. Então, eu costumo, exageradamente, dizer que os 2 primeiros meses, quem me salvou aqui na pandemia foram os home office. Aos pouquinhos eu fui ensinando eles a comprar uma cadeira igual a sua. Você comprou lá, sim, você sabe aonde. Infelizmente, daí eles ficaram bons. Ou felizmente para eles, lógico, né? Mas fora os home office, de fato, o pessoal, muita gente chegava com síndrome do pânico e daí a gente tinha que fazer um trabalho mesmo para tonificar o yin, né? Muitas pessoas já sabem o que significa o yin e o yang. O yin é a base material, é a raiz da árvore. O yang são as folhas, ao vento, por exemplo, né? E as pessoas chegavam só folhas ao vento, sem base material, né? Só mil coisas passando ao mesmo tempo, um desespero total e sem fincar o pé no chão. Eu tentava explicar que bastava tomar cuidado, que já existia um protocolo que nós deveríamos seguir, que se seguíssemos esse protocolo, o risco de contaminação seria pequeno
E na acupuntura, propriamente dito, eu tonificava justamente essa base material para que a pessoa entrasse em equilíbrio e compusesse um eixo normal entre raiz, caule e folhas. Né? Aos Aí, poucos, aos não, poucos, pode continuar. aos poucos as pessoas daí foram ficando cansadas ou de sentir dor, ou de ficar em casa, ou de não se cuidar e passaram a voltar normalmente, ainda assustadas. Hoje já não mais. Hoje voltou tudo 100%. O pessoal parece que ao menos descobriu que de fato existe um protocolo de segurança que tem que ser seguido. Né? E pronto, é simples, é matemático. Vamos seguir esse protocolo, né? Numa clínica, normalmente, você já tem que ter tudo muito limpo, você usa lisoforme para tudo, você usa cloro para tudo, você usa veja para tudo. Então, tirando tudo que nós fazíamos antes, a única diferença é que agora eu estou de máscara para trabalhar. O resto não mudou. Eu lavo a mão, a hora que vai atender o paciente, depois que atende o paciente, e assim por diante. Quer dizer, para mim mudou muito pouca coisa. Né? O que mudou de fato foi o que começou a chegar, como a senhora comentou, no começo da pandemia. Mas agora, nesse momento, já não. Está tudo Tá tranquilo. dentro da normalidade. Ok. Quando você fala que nós temos o yin e o yang e as raízes, a gente pode voltar no início da nossa conversa, né? Quando falamos sobre a acupuntura atuar em várias áreas e várias camadas do nosso corpo. Se ela trabalha a raiz, ela vai trabalhar, eu posso levar até para o lado da constelação, ela vai trabalhar a base nossa, toda a nossa ancestralidade e as nossas emoções. E a questão espiritual, ela trabalha então também. Ou estou errado? Eu acredito. Eu só levantei a questão de um mestre muito conceituado em Xangai e que disse uma vez em sala de aula que não atingia a parte espiritual. Eu não me atrevi a debater com ele isso, mas aquilo ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça e depois ficou claro que sim, que trabalha sim. Você disse que no começo da pandemia as pessoas chegavam aí realmente surtadas. A questão emocional delas, como que estava? Então você percebe que o emocional, ele é muito além do corpo físico, no meu entender, no meu pequeno entender, né? Ele vai muito além do corpo físico. Aqui a gente trabalha, por exemplo, as pessoas que estão em uma depressão profunda, no estado de pânico, todas as síndromes, e você é muito mais profundo do que você está olhando somente o corpo físico. Ele vai muito para o emocional e para a questão espiritual. Pelo menos são assim exemplos que eu estou citando que chegaram aqui e que o resultado é maravilhoso e o que eu vejo aí com você. O que aconteceu comigo antes de eu ter todos esses conhecimentos que há 7 anos, né? O quanto você contribuiu para que eu não chegasse ao extremo de um sistema nervoso, de um colapso emocional. Hoje, Principalmente no hoje, falecimento senhora da sua mãe. Yasmin, graças a Deus, né, até na medicina ocidental, hoje os médicos, todos eles, pelo menos eu não conheço mais nenhum que não aceite a ideia que todo conjunto de sintoma tenha participação emocional. O quanto por cento,
Lógico que ninguém sabe, não tem um aparelho de medir isso, mas eles concordam hoje em dia. Coisa que quando eu estudava, nossa, eu imaginava que nunca eles chegariam nesse ponto, porque era tudo muito científico, era tudo muito protocolo, e isso pronto e acabou. E hoje eles sabem que a parte emocional. Esses dias mesmo, eu estava no médico, num ortopedista, e ele falou assim, olha, eu mandei para você um paciente, ele melhorou bem, mas ele não quer que você faça quiropraxia nele. Daí eu falei assim, mas doutor, esse paciente, ele tem o quadril rodado para a direita. Eu tenho que arrumar ele cada vez que ele vem. Daí ele virou para mim e fez assim, ó. Ele estava concordando que o paciente é difícil, que o paciente não queria, então tinha que fazer do jeito que o paciente pediu e acabou, porque a cabeça dele não ajudava. Então a questão emocional ali estava envolvida, a questão de medo, por exemplo, estava envolvida naquele setor. Mas o emocional sempre, de fato, está envolvido. Walter, você fez assim, eu lembrei de uma pergunta. Assim. Na verdade, assim, é a cabeça dele. Na cabeça dele, ele acha que não precisa fazer, porque ele concordou comigo como ortopedista que o quadril dele é virado para a direita e precisa, aos poucos, ir colocando no prumo, né? Então... Mas aí me surge uma outra pergunta. Eu tenho lido muito a respeito da questão do mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. E isso afeta as pessoas idosas, né? Ontem eu estava lendo uma reportagem, estudando a respeito do mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Na acupuntura, é profiláxio? Pode prevenir isso também? Na profilaxia, ela é usada assim de forma esplendorosa. Esplendorosa mesmo. Mas, como eu disse, quando o paciente já chega aqui tomando o Prolopa, que, por exemplo, é um remédio para... Você falou aí do mal de Alzheimer e depois do... Mal de Parkinson. O mal de Parkinson. Se a pessoa está tomando Prolopa para mal de Parkinson há 20 anos e vem procurar acupuntura para o mal de Alzheimer, o máximo que a acupuntura vai conseguir fazer é diminuir a dose de tratamento. Sim. Mas como profilático para essa pessoa, né, se ela tivesse feito uma profilaxia, ela não teria o mal de Alzheimer. Porque o que acontece? Ela tem a propensão de ter o mal de Alzheimer. Ela já nasceu com essa coisa, esse gene. Se você vai fazendo acupuntura, você vai empurrando esse problema. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai morrer com 300 anos e não desenvolveu o mal de Alzheimer, nem o mal de Parkinson. Um exemplo. Esse é um exemplo próprio meu. Quando começa um pequeno grilinho aqui, no ouvido esquerdo, eu faço cone, então chama-se cone hindu. Aí nós vamos para outro país, né? Com esse cone, o pessoal usa para fazer limpeza de ouvido. Eu uso para fazer limpeza de ouvido e para pegar esse chiadinho e mandar ele embora. Ele volta depois de um ano. Eu mando ele embora de novo. Então, eu estou jogando essa doença para frente, porque depois iria virar um zumbido e daí não teria mais cura. Então, eu me trato de forma profilática para nunca ter isso daí. Existe a propensão, mas eu não vou deixar acontecer. A minha carinha. Uhul! A minha carinha de felicidade.
né? Porque é realmente essa preocupação, quando chega uma certa idade, foi uma preocupação minha até a semana passada, esqueci até de comentar com você, né? Você chega aos 70 anos, você vê fulano com 80, 75, já com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, os esquecimentos da vida, então você se preocupa. E essa colocação sua me deixa, inclusive, hoje vai dormir melhor um pouquinho. A senhora vai dormir mais tranquila hoje. Vou bem mais. E, com certeza, várias pessoas que estão aqui também, né? Acho que nesse momento fez assim, ó, aquela energia gostosa que veio, porque você se cuida, você sabe, se cuida e sabe quais são os medicamentos que, porventura, pode agravar e não ter mais esse tratamento profilático, né? Fico feliz. Igual a mesma coisa acontece com o problema de coluna. Porque 80% do que chega aqui, ou 70%, vai, 70% do que chega aqui é coluna. Normalmente são protusões, normalmente chegam a ser hérnias de disco. E o que acontece? A pessoa vai tomando anti-inflamatório, toma anti-inflamatório, toma anti-inflamatório, toma anti-inflamatório. E chega um momento que a dor é tanta que o anti-inflamatório não pega mais. Daí, o que precisa? Ou de uma fisioterapia, ou de uma osteopatia, ou de uma acupuntura, ou de uma quiropraxia, ou de todos eles, mas o anti-inflamatório não funciona mais, não porque o corpo acostumou com o anti-inflamatório, mas é porque a doença avançou e a dor, a inflamação é tão forte que nenhum anti-inflamatório pega mais. Daí chega aqui, porque o remédio não faz mais efeito. É isso? Aqui só chega assim, normalmente, quando o remédio não faz mais efeito. Daí a acupuntura prova, pelo menos na minha opinião, que é o melhor anti-inflamatório que existe no planeta Terra. Outra coisa, se a pessoa continuar tomando anti-inflamatório, com 60 ou 70 anos, ela vai estar fazendo hemodiálise. Tem um conhecido que não queria saber de acupuntura e tomando anti-inflamatório e gostava de tomar cerveja junto com anti-inflamatório. Eu falava, faça acupuntura. Ah, não gosto. Né? Eu falei, mas então pare de tomar anti-inflamatório. Se eu não tomar anti-inflamatório, eu não levanto. Ele respondia para mim. Para encurtar a história, ele ganhou uma pancreatite, agora ele não pode tomar nem anti-inflamatório nem a cerveja. É complicado. Porque o anti-inflamatório, ele pega fígado, principal, e rim. Fígado e rim. Então, quando ele pega rim, o que ele faz com o rim? Ele segura a urina, ele prende a urina. Né? Ele diminui a diurese. Então, sobe pressão, então acaba afetando o coração também. Né? Então, é fígado, rim, coração. É, de fato, eu como farmacêutico penso que um anti-inflamatório tem que ser usado em caso extremo. Por exemplo, não estou conseguindo dormir, eu vou tomar um anti-inflamatório porque eu não aguento de dor, mas amanhã eu vou procurar uma fisioterapia, amanhã eu vou procurar uma acupuntura, amanhã eu vou procurar uma osteopatia, amanhã eu vou procurar alguma coisa, amanhã eu vou procurar um ortopedista para que ele me guie para onde eu vou. Porque Sim. ficar só no anti-inflamatório, de fato, é um perigo imenso. Isso já saiu em vários jornais, já saiu no Fantástico, já saiu, já que hoje a gente não assiste mais a Globo, mas na época já tinha passado lá, e isso era verdade, e de fato, só que eles citaram ali, fizeram um jogo sujo até, citaram o Voltaren, o diclofenaco de sódio. Na verdade, não é só o diclofenaco de sódio, todos anti-inflamatórios, todos eles sob pressão, todos eles são cheios de efeitos colaterais. Você falou
de estimular o pâncreas e a questão do pulmão. Principalmente o baixo pâncreas. Quando eu falo baixo pâncreas, é porque o pâncreas ele está acoplado ao baço. Então a gente usa muito esse termo baixo pâncreas, mas na verdade é o baço, né? E o pulmão, né? O pulmão para levar a empurrar a circulação e o baço para fazer todo aquele trabalho que ele faz de segurar, né? De movimentar o sangue dentro do vaso. Uma hemorroida, por exemplo, é problema de baço. Ele não conseguiu segurar, houve um prolapso, né? Então aquela veia, ela saltou para fora. Esse prolapso, se você tonifica baço, não precisa ir com agulha na região da hemorroida, né? Não. Sim. Você pode simplesmente só tonificar baço, a hemorroida vai embora. Interessante. Agora, Olha, tem várias pessoas agora que vão te procurar aí, porque exatamente vem tratando seriamente, né, da questão da hemorroida e está participando da nossa live. E eu não tinha esse conhecimento, que tonificando o baço e o pâncreas, a questão da hemorroida também resolveria. sim, porque a hemorroida nada mais é do que um problema circulatório. Então, às vezes a pessoa come uma pimenta, mas o que pimenta faz? Pimenta é vasoconstritor. Então, ele pode fazer bem, só que em excesso ele vai provocar algum efeito colateral, como qualquer coisa, né, nesse mundo. Sim. Tomar, em vez de tomar 2 ou 3 ou 4 litros de água, tomar 10 vai dar problema também. Também. Interessante. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta, Lucas? Tem? São a Sandrinha está dizendo que assunto interessante e que ponto de vista fantástico sobre a quimioterapia. A Sandrinha teve alguns momentos, né, de desafio e ela está dizendo o conhecimento que você transmitiu agora sobre a quimioterapia, ela está até te agradecendo, Walter. É muito, fico feliz. Foi muito importante para ela, não é? Nós temos uma outra pessoa aqui também. A Sandra disse que com o seu esclarecimento sobre a questão do mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, até ela também irá dormir melhor hoje. É muito interessante, é muito importante, né? Então, agora a Neuza faz uma pergunta. A fissura também é causada pelo baço? Pâncreas? Não a hemorroida, mas a fissura. Sim, porque não conseguiu segurar a parte de cicatrização, também está envolvido a parte circulatória. Veja bem, se é uma coisa, se é uma fissura que a pessoa convive com ela, você tem dificuldade daí, mesmo estimulando o baço, a resolver esse problema. Mas se é uma coisa que ocorre ocasionalmente, essa fissura, você trabalhando energia de baixo, você trabalhando um canal maravilhoso, T7R6, que pega a metade do corpo da frente, e D3, bexiga 62, você pega a outra metade do corpo e os dois vão se encontrar ali no ponto zero, então aí no caso da fissura não vai ser só baixo, tem que entrar também com o que a gente chama de canais maravilhosos, pontos maravilhosos, eles chamam assim. Você abre vasos
que pega metade do corpo de um lado, metade do corpo do outro, para eles chegarem lá e atuar naquela região para consertar. No caso aí seria uma cicatrização de uma fissura. Então esse vai um pouco além e também tudo depende da cronicidade do problema. Se é uma questão que acontece de vez em quando, fácil de resolver. Se a pessoa convive com isso, tem gente que tem fissura e não sabe o que é não ter essa fissura. Daí é uma coisa dela, é um ponto fraco dela, vai melhorar com a cultura, mas aí é mais difícil. Tem mais perguntas? Nós temos vários comentários de agradecimento, Walter, a você por todos esses esclarecimentos, por todas essas informações tão importantes, né? Tirou hoje muita minhoquinha que poderia estar na cabeça, né? Contribuindo com todos nós, e nós temos um pessoal que está desde o início, uma média de 20 pessoas, mais ou menos, é uma média maravilhosa para uma live, e sinal que ela está realmente, você contribui com essa humanidade, contribui com esse universo. E nós estamos chegando ao fim, infelizmente, né? Que o Facebook nos dá um período de 1 hora somente. Eu gostaria que você pudesse, aquilo que você acha que pode agregar ainda mais para cada um de nós. Fique à vontade. Sim, o que eu gostaria de dizer é que, independentemente de qualquer coisa, como o que chega mais aqui para mim é problema de coluna e quadril, né? Que não espere chegar numa crise violenta para vir. Por quê? A pessoa, quando ela está com muitas dores, ela está numa crise muito forte, ela vai necessitar de 4, de 5, de 6 sessões para ficar boa, para sair dessa crise. E durante esse intervalo, entre a primeira, a quarta e a quinta, a pessoa ela está de mau humor. Só que a dor não é minha. Então, quando as dores são minhas, eu sei como resolver, como correr atrás. Agora, o que a pessoa tem que saber é que quanto antes ela vier, uma sessão resolve. Não precisa de 5, 6, 7 sessões. Às vezes a pessoa está com torcicolo e pensa, vai passar. Chega no outro dia, não passou. Ela pensa, vai passar. Toma outro anti-inflamatório. Chega no quarto dia, vai passar. Aí quando chega aqui, precisa de 3 sessões. A pessoa fica, puxa vida, né? É porque com a correria do dia a dia, a pessoa trabalha o dia inteiro muitas vezes. Então pensar que vai ter que fazer 3 sessões, uma por semana, no horário, para encaixar horário, isso e aquilo, mas porque esperou demais, né? É só não esperar que tudo se resolve, né? O que acontece, por exemplo, vou citar um exemplo de problema na cervical. Existe um problema na cervical de achatamento de vértebra, que achata o disco, e o disco toca nas inervações que estão em volta da coluna, e que muitas vezes irradia ou para o braço direito ou para o braço esquerdo. E chega até a formigar a mão. E a pessoa fica preocupadíssima, porque, meu Deus, está formigando a mão, acho que eu vou infartar, e não é. É a cervical. Ela vem aqui, faz uma sessão ou duas, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, tudo se restabelece. O fluxo normal de energia e de sangue volta a circular naquela região. Através da quiropraxia, a gente consegue soltar um pouquinho entre uma vértebra e outra e tudo se restabelece. Mas se demorar, complica a vida de todo mundo. Concluindo, né, Walter? Tudo que é feito com antecipação, você teve uma dor, corre resolver. Uma dor de cabeça, uma questão de coluna, eu acho que a questão profilática é importantíssima para todos nós.
Se Eu o acho corpo que está avisando que tem uma coisa errada, escuta, né? sim. Ouve o corpo, né? Vai para o Isso. corpo, conversa com ele, né? Ele está Acredite dizendo, nele, né? acredite nele. Nós não acreditamos no nosso corpo, né? E eu acho que a questão emocional ele fala muito mais forte. É isso que a gente conversa muito, né? Quando você está com o emocional que não está legalzinho, ele vai para o corpo e o corpo reage. Isso é automático, né? E aí corre com o Walt, já coloca as agulhinhas, equilibra o corpo, a questão emocional, né? Emocional, já vai para o espiritual, porque aí você começa a não acreditar em mais nada, ficar naquela contando historinhas para você mesmo. Então já Isso resolve de mesmo, uma vez. certinho. É isso daí. Senão nós começamos a contar histórias. E vamos É. rapidinho, tá bom? Walter, muita Eu que gratidão por agradeço. você disponibilizar seu tempo de descanso, né? Seu tempo com a família, para poder relaxar amanhã, tá inteiro para o trabalho, que eu sei que o seu trabalho é intenso, é com energia, e isso às vezes a gente tem alguns desgastes, né? Normais, e você disponibilizou essa hora para todos nós. É muito importante isso. Eu tenho uma gratidão muito grande por você e Eu que por toda essa agradeço. família linda sua que está acompanhando. Tá? Mil beijos a todos vocês. Igualmente. Gratidão, meus amores. E até Obrigado a amanhã, né? todos. Até amanhã. Até amanhã. Estamos juntos amanhã. Amanhã é quarta-feira, como diz Dona Meire, que está aqui. A senhora não abre mão. Eu falo, não abro mão da minha quarta-feira, não. Tá bom? Gratidão mesmo. Fiquem com Obrigado, Deus. forte abraço. E assim nós encerramos os 21 dias de live maravilhosos com todos esses profissionais maravilhosos. Gratidão mesmo. Beijos. Até amanhã. Tchau. Tchau.